Se você for fazer a prova para agente de saúde do Distrito Federal, assiste esse vídeo até o final, que além de dar uma visão geral sobre o concurso, eu vou te mostrar como eu estudaria para a prova. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu vou comentando sobre o que eu acho importante para você estudar para se preparar para essa prova. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, esse concurso ele tem 2 cargos, né? Então, o cargo de agente de saúde é o cargo 2 e nós temos aí 102 vagas imediatas e 500 vagas do cadastro de reserva, né? Aí em torno de 602 vagas para distribuir entre os aprovados. Isso aqui é muito importante, galera, porque muita gente só fica olhando quando vai fazer o concurso para isso aqui, para as 102 vagas imediatas. Mas não, vocês sabem que existe uma rotatividade muito grande nesse concurso. O que significa isso? Significa que muita gente entra, muita gente sai, muitas vagas são abertas ao longo do tempo, porque as áreas a serem cobertas vão crescendo mais, a demanda vai aumentando por profissionais da área. Então, provavelmente, eu acredito que eles vão chamar todos, se não a maior parte desse cadastro reserva. Inclusive, às vezes eles até extrapolam um pouco mais, chamando excedente. Então, a banca é a Funatec, né? Uma banca que não é tão conhecida assim. E aí você já deixa nos comentários se você quer questões resolvidas da banca Funatec ou se você quer também questões de outras bancas, para me entender que você quer que eu faça vídeos de questões, resolvendo questões e comentando. Aí você pode colocar nos comentários, eu quero questões, para me entender que você realmente quer resoluções de questões. Então vamos lá. A situação atual do concurso, atualmente ele está suspenso, né? Estão sendo feitas alguns ajustes, eu acredito que ajustes de vagas, né, também. E a gente pode até esperar que essas vagas elas sejam até mesmo ampliadas, né? Ou não. Talvez tenha uma redução, mas a gente espera que sejam ampliadas, porque nós sabemos que existe muita demanda desse profissional. Além do que, existem muitas aposentadorias, existem servidores que passam em outros concursos e acabam deixando o cargo vago. Então, existe aí possibilidade para muita gente trabalhar. Sobre as disciplinas da prova, eu separei para vocês as disciplinas e a quantidade de questões que serão cobradas. Isso aqui é muito importante, gente, vocês ficarem atentos, e eu já vou dizer como que eu estudaria para essa prova, para resolver as questões dessa prova e conseguir tirar mais pontos do que os meus concorrentes. Você tem que se atentar ao número de questões que a prova cobra de cada disciplina. Por quê? Porque essa é uma prova que não tem diferença de peso. Tanto as questões de conhecimentos gerais quanto as questões de conhecimentos específicos, eles têm o mesmo peso. Logo, não importa muito você estudar uma mais do que outra visando o peso da questão, mas sim visando o número de questões. Porque se você der uma atenção maior a questões que têm mais, ou melhor, a disciplinas que têm mais questões, você vai conseguir ter um rendimento, você vai conseguir ter um resultado melhor do que aqueles que se dedicaram muito a questões que têm poucas questões, porque a lógica é que você acerte mais questões. Por exemplo, tem uma disciplina aqui que se chama Plano Distrital de Política para as Mulheres. Essa disciplina tem 2 questões, diferentemente tem 10 questões, a disciplina de legislação do DF e também língua portuguesa. Logo, é mais lógico que você se prepare mais para essas disciplinas que têm mais questões. Porque se alguém acertar todas as questões de plano distrital de política para as mulheres e alguém que acertar toda a legislação do DF, essa pessoa que acertou todas as questões de legislação do DF vai ter um rendimento melhor e, consequentemente, vai ser aprovado. Então, isso aqui é muito na lógica. Como que eu estudaria? Eu daria primeiro atenção às questões, às disciplinas que têm mais questões. Eu começaria a estudar por elas. Depois, se sobrasse tempo, eu iria até essas questões, essas disciplinas que têm poucas questões, por um motivo óbvio que eu já expliquei aqui no vídeo. Então eu te disse que eu começaria a estudar pelas disciplinas que têm mais questões. Depois eu faria uma análise para saber quais são as disciplinas que são mais difíceis para os meus concorrentes, como informática, que tem 5 questões, a questão específica aqui
sobre o Sistema Único de Saúde, que às vezes a pessoa não entende muito bem, é a primeira vez que está estudando. Então, essas outras disciplinas, elas me dariam um diferencial em relação aos meus concorrentes. Eu começo estudando as disciplinas que têm mais questões, depois vou para aquelas que a maioria tem mais dificuldade, conhece pouco, e aí eu conseguiria um destaque. Então, quais são as disciplinas que eu, Alan, começaria estudando? Língua portuguesa, legislação do DF e também raciocínio lógico. Depois eu iria para informática e, por fim, eu deixaria essa disciplina aqui de plano distrital de política para mulheres. É claro, a gente está falando aqui dos conhecimentos básicos, mas a gente tem que entender também que a gente tem que introduzir nesse estudo, nesse ciclo de estudo, também os conhecimentos específicos, que também tem muitas questões a serem estudadas. Então, quando a gente fala de conhecimentos específicos, a gente tem que ter muita atenção porque são 60 questões. 60 questões é muita questão, é mais da metade da sua prova. Então, a gente tem 40 questões de conhecimentos gerais e 60 questões de conhecimento específico. Tanto conhecimentos específicos quanto as questões de conhecimentos gerais, elas têm o peso 1. Então não interfere muito. Agora, se você de repente vai fazer um concurso que eles atribuem peso 2 aos conhecimentos específicos, que geralmente é o que acontece, você tem que dar uma atenção redobrada para essas questões, para esses assuntos, porque eles vão ter um peso maior no final, logicamente, né? Você pensa assim, se eu tivesse uma semana para estudar, o que eu estudaria? Eu acho que você estudaria conhecimentos específicos, porque tem mais questões. Os assuntos, se você consegue terminar de estudar todos os assuntos, você é capaz de garantir mais questões do que se estudar, por exemplo, um mês aquela legislação lá do DF, ou outra questão. Por exemplo, informática tem 5 questões, ou raciocínio lógico, que tem 8 questões. Então, a pessoa fica ali dias e dias estudando só uma disciplina que cai poucas questões. Não faça isso. Você tem que sempre analisar o seguinte, nós temos um pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, se eu pudesse estudar um assunto, qual que eu estudaria? Então, quando você for estudar conhecimentos gerais, você faz aquela divisão que eu te falei agora há pouco, que é escolher quais as matérias que tem mais questões. Então, resumindo, o que eu faria? Para começar o meu estudo, eu começaria pelos conhecimentos específicos. Eu estudaria todos os assuntos de conhecimentos específicos. Depois, eu estudaria conhecimentos gerais, só que eu poderia fazer o seguinte também. Eu poderia estudar conhecimentos específicos e conhecimentos gerais simultaneamente. Ou seja, se eu tenho bastante tempo para estudar, eu posso dividir, talvez estudar 2 horas de conhecimentos específicos e 1 hora de conhecimentos gerais todo dia. Ou então eu tenho mais tempo, de repente eu tenho o dia todo, eu vou colocando mais horas, mas sempre dando mais atenção aos conhecimentos específicos, estudando mais tempo esses conhecimentos que têm o maior número de questões. Então, dentro de conhecimentos gerais, quais as disciplinas que eu começaria a estudar? Foi isso que eu falei agora há pouco. Eu começaria a estudar disciplinas que têm mais questões. Quais são? Língua portuguesa, legislação do DF, informática, raciocínio lógico. Então, essas disciplinas elas têm mais questões. Eu começaria por elas. Começaria a entender o básico, a interpretação de texto, a resolver questões de raciocínio lógico de anos anteriores. Aí a gente tem várias técnicas de estudo. E se você quiser saber como que eu resolvo questões, eu vou colocar um card aí em cima, mas também eu vou colocar no final desse vídeo para que você entenda como que eu resolvo questões e como que eu consigo estudar, inclusive, por questões e tirar boas notas nas provas que eu faço. Eu falei agora para vocês como separar os assuntos para você começar a estudar e quais os assuntos que você tem que dar mais atenção dentro de conhecimentos gerais. Então, só essas dicas já valem um like, né? Então, deixa aí o teu like para que eu continue gravando vídeos como esse te ajudando. Então, qual que é o ciclo que você tem que usar
para colocar o que eu acabei de falar em prática. Você vai escolher os assuntos que mais caem e como é que você vai estudar. A primeira coisa, vou pegar aqui conhecimentos específicos. Você não tem nenhum conhecimento sobre esses assuntos e você vai fazer a sua primeira leitura. Como é que eu vou fazer isso, Alan? Tem as leis disponibilizadas na internet gratuitamente. Os assuntos você consegue facilmente encontrar aí na internet. E você vai fazer a sua primeira leitura, ou você vai comprar um curso, ou você vai assistir também aqui os vídeos do canal que falam muito sobre esses assuntos, sobre questões. E aí você vai estudar a primeira vez. Então, a primeira fase eu chamo aqui de estudar para aprender, tá? Por quê? Porque você vai ter um primeiro contato com esses assuntos. Você vai pegar ali os assuntos sobre atribuições dos ACS, ou então vai pegar ali sobre a PNAB, né? Você vai pegar os primeiros assuntos ali que você nunca tinha visto na vida e você vai estudar, né? E você vai ler. Não se preocupa em gravar tudo. Ninguém consegue, na primeira leitura, no primeiro estudo, absorver todo o conteúdo. Tenha um primeiro contato, veja o que a lei está falando, quais são as primeiras impressões sobre aquilo. Fique fazendo uma análise, não tão se preocupando com gravar, mas sim com entender o que a lei está te falando, o que aquele assunto está dizendo. Então você vai ter uma primeira leitura, você vai estudar para aprender e não para gravar. Você vai tentar entender ali qual é a mensagem principal daquele assunto. E depois você vai, num segundo momento, resolver para fixar. Aí sim, aquilo que você não conseguiu gravar no seu estudo, você vai perceber que com a resolução de questões você vai conseguir fixar mais. Por quê? Porque os assuntos que você já sabe, você vai gravar resolvendo questões. E aqueles que você não sabe, você vai errar. E aí, nas questões, você vai perceber que errando, você vai ficar atento a eu não posso errar mais isso. Eu tenho que acertar. E o erro, né, a falha, ela vai fazer com que, de certa forma, você possa lembrar, né? Porque, digamos assim, seria um fracasso do bem, algo que faz com que você não repita novamente. E aí você resolvendo muitas questões, errando muitas questões, isso é parte do processo, você vai conseguir não errar mais, você vai conseguir lembrar, isso aqui eu já errei e caiu dessa forma e eu não vou mais errar. Então você vai conseguir fixar com as questões, com a resolução de questões. Você pode resolver questões logo após do estudo, eu até aconselho, tem gente que não aconselha, eu aconselho, mas também é bom resolver as mesmas questões ou questões do mesmo assunto uma semana depois, alguns dias depois. Não necessariamente precisa ser 7 dias, 10 dias, você vai fazer no seu cronograma e você vai estipular, né, de acordo com o seu tempo, com a sua necessidade. Eu não estou aqui para dizer, você vai ter que fazer assim, desse jeito, senão você não vai passar. Não, eu estou te dando aí caminhos que você pode utilizar para melhorar os seus estudos. E depois você irá repetir para gravar. O que é isso aqui, repetir para gravar? Você fez o estudo sobre os assuntos nesse primeiro momento aqui. Nesse segundo momento, você fixou os assuntos. Mas tem coisas que a gente não consegue de jeito nenhum aprender, entender. O que você vai fazer? No final, na reta final, próxima prova, você vai fazer, claro, durante todo o seu estudo, você vai fazer um caderno de anotações de coisas que você não entendeu. E nas vésperas do seu estudo, 3, 5 dias antes, você vai ler todos os dias, repetir. Se quiser tirar também um dia só para ler coisas que você não conseguiu aprender, para gravar mesmo para o dia da prova. Eu tô te falando isso, tem gente que diz, não, tem que aprender. Não, tem coisa que você tem que gravar, porque isso vai te garantir pontos importantes. Então, coisas como fórmulas de matemática, se no teu edital cobra, aqui eu tô falando pro DF, mas também eu tô falando para outros editais. Se tem alguma fórmula aqui no teu edital, de repente aparece, e você quiser anotar para repetir até gravar, alguma informação que você não entendeu, Alan, não entendi, o que significa aquelas atribuições? De repente é uma coisa que acontece, por exemplo, as diretrizes do SUS, são muitas. Eu preparei um material que tem lá, um mnemônico, né? Em breve vou disponibilizar esse material, ainda está em desenvolvimento. Então, de repente, o mnemônico que você quer
utilizar para lembrar melhor ali das informações sobre aquele assunto, isso você pode gravar e aí você tem que fazer nessa etapa aqui que eu estou falando. Próximo às questões, próximo à prova, desculpa. Por que próximo à prova, Alan? Porque você vai estar utilizando a sua memória de curto prazo. É uma memória mais forte, utilizada justamente para coisas relacionadas a gravar alguma informação. E geralmente essa memória ela se perde, né, muito rapidamente. Para curto prazo, né, nessa reta final da sua prova, eu indico sim que você grave coisas que você não conseguiu ao longo do seu estudo, após ler, após resolver questões, ler os assuntos, assistir os vídeos do canal. Você faça um caderno de coisas que você não conseguiu aprender. Como é que você vai saber o que você não consegue lembrar? Resolvendo as questões. Quando você resolver as questões, eu errei uma vez, na próxima, eu acertei porque eu lembrei que eu errei no passado. Mas de repente você erra sempre o mesmo assunto. Poxa, aí tem que registrar para estudar na reta final para não perder essa questão. Bom, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que você goste. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreve, deixa teus comentários de sugestões para os próximos e até a próxima.